Bom, boa tarde pela segunda vez a todos e todas. Então, nós vamos dar início à nossa segunda sessão, que é a nova Rota da Seda, a China e os países BRICS, né? Então, a mesa é composta pela ordem de apresentação, pelo professor Fabiano Mizuki, que é professor adjunto do Departamento de Ciência Política, trabalha no pós-graduação em Assuntos Estratégicos Internacionais, ele tem doutorado em Relações Internacionais pela PUC do Rio, mestrado em Relacionais pelo mesmo Instituto, é graduado em Ciências Sociais pela URGS, aqui nessa universidade. Ele foi professor de Relações Internacionais da SPM Sul, do programa de pós-graduação de Relações Internacionais da PUC do Rio e coordenador de pesquisa do BRICS Policy Center. Então, ele tem trabalhado na teoria de relações internacionais da Rússia, dos países da antiga Rússia, segurança internacional, BRICS, e é fluente em russo, clássico. Isso é uma mentira, não. Mas lê, pelo menos. Aqui eu agradeço muito a sua presença. Em segundo lugar, o professor Vitor Alessandro Ribeiro, que é professor de Sociologia e Relações Internacionais da Escola de Propaganda e Marketing ESPM Sul, é mestre e doutorando. O único problema dele é que ele é me orientando, coitado. Mas ele vamos apresentar a tese agora nesse segundo semestre, doutorado em Sociologia, a tese sobre a China, né? E do programa de pós-graduação de Sociologia da URGS, trabalha no grupo de pesquisa Violência e Cidadania, ele tem graduação em Ciências Sociais pela Filosofia e Ciências Humanas da USP, Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, e um tempo da sua vida, para chegar à China, ele era barman como é que chama aqui? Em navios internacionais. Ele vai dar a próxima aula, vai ser sobre isso. E muito obrigado pela sua presença. E o professor Antônio Domingos Padula, que é o atual diretor do Instituto Confúcio, da URGS, é professor titular na Escola de Administração dessa universidade, com graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São José dos Campos, com diploma de études approfondies na Universidade de Ciências Sociais de Grenoble e doutorado pela mesma Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, na França. Ele tem trabalhado sobre cadeias produtivas agroindustriais, agronegócios, foi diretor da Escola de Administração da URGS, coordenou o PPG e participa em vários projetos de coordenação com várias universidades, como a Universidade Nanjing URGS Nanjing Agricultural University de Beijing, Business University of Beijing também. Ele está liderando a constituição de um centro BRICS na URGS, do qual ele fará parte, e ele também disse que ele prometeu, não sei se é verdade, sortear uma passagem terrestre para a China. Muito obrigado pelo seu... Bom, professor Fabiano. Bom, muito obrigado, professor José Vicente, pelo convite. Obrigado pelos colegas, membros da mesa, né, que aumentam bastante a minha responsabilidade aqui na frente do auditório. Obrigado a vocês pela presença. Como o Zé falou, eu vim de uma trajetória de academia e mundo da policy, né? Eu fui coordenador de um policy center lá no Rio de Janeiro, o BRICS Policy Center, vinculado demais à universidade da qual eu era professor e pesquisador, a PUC do Rio, mas que me ofereceu assim uma série de oportunidades de descobrir coisas sobre o mundo da política internacional, especificamente em relação a esses países do BRICS e ao agrupamento BRICS. Então, no tempo que eu fiquei como coordenador de pesquisas lá, a gente coordenava vários grupos de pesquisa e recebia muitas delegações estrangeiras de diplomatas, tanto dos países BRICS quanto dos países que queriam saber informações sobre os BRICS. E eu costumo falar que o que mais me chamou a atenção e que despertou o meu interesse para estudar BRICS naquele contexto, isso 2011, 2012, por aí, é de que quando eu recebia diplomatas norte-americanos, diplomatas da Europa Ocidental, diplomatas australianos, neozelandeses, políticos também, parlamentares, iam fazer visitas e tudo mais, mas principalmente os franceses, os americanos, os ingleses, né, que tem um núcleo mais forte ali na OTAN, eles chegavam e perguntavam, olha, nós sabemos que BRICS não representa nada de importante no mundo, que é uma coisa passageira, que depende da China especificamente, pelo poderio econômico da China, mas nos diga tudo que vocês pesquisam e sabem sobre BRICS. E aí nós começávamos a conversar e tomavam nota de tudo.
aquilo me despertou um certo interesse. Bom, se os caras estão achando que não é importante, estão tão interessados em saber tudo que a gente sabe sobre isso, eu acho que é importante sim. E aí eu tive uma vivência interessante de participar de alguns encontros dos acadêmicos dos BRICS, né? Eu fui para Nova Delhi, teve um encontro onde se lançou a ideia de criação do Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento foi em 2012 em Nova Delhi. Curiosamente, o único membro que foi contra foi o membro da delegação brasileira, acadêmico, mas aí são outras histórias para a gente contar aqui. Tive a oportunidade de ir para a Rússia, fui para a China também, sempre trabalhando para encontrar policymakers e acadêmicos para tratar desse tema. E foi aí que surgiu o interesse por pesquisar BRICS, e na minha pesquisa sobre BRICS, o que mais chamava a atenção era isso. Em toda a literatura que se lia sobre BRICS, até hoje é muito constante isso, a pergunta é, bom, como é que os BRICS podem funcionar como agrupamento se eles são formados por países tão diversos? Né? E aí tem uma espécie de um chavão assim, no mainstream da política internacional que diz, bom, BRICS é China. Mas eu me perguntei sobre isso, e foi aí que eu comecei a pensar em termos teóricos como o BRICS pode ser explicado, o que deu origem a esse agrupamento. Então, o que eu vou dividir com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu interpretei a emergência dos BRICS, falar um pouquinho sobre o que isso tem a ver, como é que fica hoje, né? Porque tem muitas coisas que mudaram desde que os BRICS emergiram, principalmente em termos de políticas nacionais e identidades que os estados dos BRICS estão assumindo nos últimos tempos. O caso do Brasil e da Índia é o mais claro, né? E posteriormente eu vou falar sobre o que pode vir aí em termos de perspectivas. Tá? E aí como é que eu fui pesquisar esse negócio de como é que os BRICS surgiram? Né? Me chamou atenção, eu de fato eu acredito, você pega o GDP da China, não tem como comparar com os outros países dos BRICS. Você pega em termos de repente você pode falar em complementariedade, né, de pauta de exportação, os chineses exportam alguma coisa, compram outra, e aí os BRICS meio que servem o Brasil vendendo para a China, vendendo setor primário, comprando manufaturado, essas coisas que a gente ouve falar, então, de repente tem uma certa complementariedade. Mas se você for pegar em termos de distribuição, para além daquilo que nos documentos oficiais se fala sobre os países dos BRICS, que são muito grandes em termos demográficos, né, são grandes em termos territoriais, e que são grandes em termos econômicos, botando a China no meio, tem pouca coisa próxima. E aí o que me chamou a atenção é o que aproximou esses países nos anos 2000, a partir da emergência do BRICS e tudo mais. E aí eu fui vendo, eu trabalho em teoria de RI, eu não vou entrar aqui em detalhes, com questões relacionadas a identidades, instituições e coisas do tipo. E aí eu fui vendo como é que esses países se apresentavam na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral acontece geralmente em setembro você tem lá, todos os países fazem um discurso. Nesse país, o chefe do Estado ou o ministro das Relações Exteriores, ele fala mais ou menos como é que ele vê o país dele e como é que ele vê o mundo, e como é que o país dele vai se portar no mundo. Né? Esse ano eu não sei quem vai representar o país, né? O Brasil, em setembro, lá na ONU, eu não sei o que vai sair. Mas a gente tem um momento importante assim, de definição identitária dos países ali para a comunidade internacional. E eu comecei a pegar os países BRICS e fiz uma análise de todos os discursos de 91 até 2014, 2015, que eu estava fazendo essa pesquisa, para ver o que estava sendo dito. E aí o que me chamou a atenção é o seguinte, na China e na Índia, aqui eu botei alguns excertos aqui do que eles falavam, né, e de um artigo que eu publiquei na Third World Quarterly. Perdão, desculpa, já estou lendo uma outra coisa aqui. Não. Aqui, ó. Na China e na Índia, você vê uma preocupação constante de 91 até a primeira década dos anos 2000, até a emergência dos BRICS, uma preocupação constante com alguns temas. Primeiro, multipolaridade. Tanto chineses quanto indianos são muito preocupados com isso. Logo no fim, acabou a Guerra Fria, eles já começam a falar sobre isso. E veja bem, a Guerra Fria marcava um período de bipolaridade. Né? Quando nós saímos da Guerra Fria, nos anos 90, nós vivemos quase que uma unipolaridade norte-americana. Então, eles já enfatizavam muito isso da multipolaridade e da necessidade dos países no mundo, num contexto pós-Guerra Fria, começarem a pensar em desenvolvimento econômico para os países mais pobres. Então, tinha uma clivagem muito forte ali de um discurso que identificava China e Índia como países em desenvolvimento, líderes do que seria considerado como terceiro mundo, e que pregavam uma maior distribuição de poder no sistema internacional para evitar que os países que ganharam a Guerra Fria mandassem neles. Isso é uma constante. Né? Você pega todos os discursos, você vai encontrar esse tipo de... Até hoje, na China, no caso da Índia, mudou um pouquinho, mas no final eu falo sobre isso. Quando a gente vai para falar de Brasil, Rússia, eu acho que é aqui, Brasil, Rússia e
África do Sul entrou tardiamente nos BRICS, mas com Brasil e Rússia foi uma coisa muito curiosa que aconteceu. O Brasil dos anos 90 é um Brasil extremamente alinhado aos Estados Unidos, é um Brasil que tem uma aceitação de uma ordem unilateral, inclusive, e aceitação de uma ordem liberal norte-americana baseada em propriedade privada, baseada em proteção dos direitos individuais, e coisas que a gente poderia ver nos discursos, primeiro do Collor. O Collor foi discursar nas Nações Unidas, então ele discursa e fala sobre sociedades abertas, liberalismo, fim das barreiras de mercado e coisas do tipo. E depois no próprio Fernando Henrique Cardoso, no começo do mandato do Fernando Henrique Cardoso. O nosso querido chanceler do Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Felipe Lampreia, quando ele ia para discursar na ONU, ele discursava em inglês muitas vezes e dava exemplos de lideranças políticas norte-americanas para representar os valores que o Brasil tinha. Isso era uma coisa que chamava a atenção na época. O próprio FHC, quando ele foi na ONU, ele falou em inglês, todo mundo criticou ele, porque ele deveria estar levando a nossa língua, né, para divulgar e tudo mais. Mas mostrava que o Brasil tinha esse anel. O Brasil acreditava assim, vamos fazer o dever de casa, vamos fazer uma reforma do Estado, diminuir o tamanho do Estado, vamos abrir a nossa economia, vamos entrar nesse mundo liberal e a globalização vai trazer os seus benefícios como o mundo rico promete para os países em desenvolvimento. A partir do Lula isso muda. Aí os termos são muito fortes, né? As práticas dos países ricos são práticas escandalosas em termos de subsídios para a sua agricultura. O fechamento do mercado agrícola dos países ricos, né, impede o desenvolvimento dos países mais pobres, é o em desenvolvimento. E aí nós temos uma mudança total no discurso, que é um discurso muito mais desenvolvimentista. Nos primeiros governos dos anos 90, nós não falávamos sobre multipolaridade, nós não nos metíamos em questões de high politics, questões importantes. A partir de 2013, a gente começa a falar sobre multipolaridade e ver um entrave ao desenvolvimento justo do mundo, a concentração de poder nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que você pega pelos discursos, né? Eu não vou citar exatamente o que está aqui, tá? Mas vocês estão vendo mais ou menos como é que é a diferença. A Rússia passou por um momento muito semelhante. A gente esquece, mas a Rússia ela teve uma adesão ao liberalismo que foi incondicional. O Yeltsin e o Kozyrev, que era o Kozyrev, o primeiro ministro das Relações Exteriores do período do Yeltsin, até meados dos anos 90, eles acreditavam piamente que a Rússia ia ser aceita pelo Ocidente, que eles iam privatizar tudo que tinha para privatizar. Na verdade, tentaram, né, e não deu certo, com o auxílio do FMI, e eles queriam se colocar ao lado das potências ocidentais para se ocidentalizarem. E o discurso era de aceitação do unilateralismo norte-americano. Os russos só não aceitavam ingerência no território da antiga União Soviética, no entorno regional, por questões geopolíticas, mas o resto do mundo eles não se metiam, aceitavam. Inclusive, né, se a gente for pensar, até antes do fim da União Soviética, lá, a intervenção na Primeira Guerra do Iraque, a União Soviética não vetou uma intervenção norte-americana. Foi um período bastante liberal da sociedade russa. Só que os resultados não vieram e, a partir de então, começou a surgir um descontentamento, já no meados dos anos 90, com o Primakov, primeiro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e, posteriormente, com o Ivanov e agora com o Lavrov. E o discurso da Rússia também muda, de modo muito semelhante à mudança do discurso brasileiro. A aceitação do liberalismo vira a negação do liberalismo e digamos assim, a prescrição de que o mundo, para ser mais justo, tem que ser multipolar, distribuição de poder, e tem que ser um mundo voltado para o desenvolvimento econômico. Na África do Sul, que entrou mais tarde e que passou por um processo de transição do regime do apartheid mais tarde também, a gente também nota algo semelhante, que é bastante curioso, né? Por conta do problema racial interno da África do Sul, quando você tem a ascensão do Mandela ao poder, o discurso era um discurso totalmente de aceitação da ordem liberal, como sendo uma forma de promover o desenvolvimento econômico. Não existia um discurso de revanchismo dos negros em relação aos brancos dentro da África do Sul e não existia um discurso de revanchismo da África do Sul em relação aos outros países que tinham apoiado durante tanto tempo o apartheid. E a ideia era de que a África do Sul iria se inserir nesse cenário econômico internacional de oportunidades para crescimento econômico. Isso muda radicalmente com o Thabo Mbeki, que foi o segundo presidente da África do Sul. E aí o Thabo Mbeki virou líder, inclusive, do G77 durante muito tempo, e o que ele preconizava, e quando eu estou falando em presidência, eu estou falando mais em mudanças maiores, tá? Estou simbolizando na figura dos representantes. Era uma denúncia do que estava acontecendo no mundo em termos de desenvolvimento desigual e de que a abertura liberal dos anos 90 estava levando a maior concentração de riqueza para os países ricos e o empobrecimento dos países mais pobres. Então ali também tem uma inflexão.
Então, é com base nisso, uma permanência num discurso da China e da Índia e uma inflexão daquilo que eu chamei de uma aceitação de uma ordem unilateral liberal para uma identidade de uma espécie de preconizando desenvolvimento e multipolaridade, que a gente pode entender quais foram as condições de emergência para esse agrupamento BRICS. E aí facilitados, obviamente, pelo que aconteceu em 2007, 2008, com a crise econômica mundial e com o poder que esses países tiveram em relação aos países mais desenvolvidos. Então, assim, se a gente for pensar em termos de... Aqui está a África do Sul, né? Se a gente for pensar em termos do que aconteceu, houve uma espécie de um realinhamento discursivo de todos os países do BRICS. Sem entrar nos detalhes de como é que Brasil e Rússia articularam isso, né, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 2006, 2007, 2008, até ter a primeira cúpula em Ekaterimburgo, 2009, né, que foram os países mais protagonistas nesse sentido, Brasil e Rússia. Sem entrar nesses aspectos específicos, parece que de modo mais macro, a gente pode perceber a frustração com as promessas da liberalização econômica dos anos 90, que não foram cumpridas, não foram alcançadas. E a gente pode lembrar, por exemplo, a OMC, o que aconteceu em termos de impasse, né, de abertura de mercados que não ocorreu pelos países ricos. A OMC, quando ela foi criada, havia uma negociação bastante tensa, né, sobre os países em desenvolvimento querendo a abertura de mercados agrícolas e os países ricos querendo mudar o foco para a propriedade intelectual e serviços, que é o que eles queriam garantir para eles. E, de fato, isso, de certo modo, travou as negociações nos anos 2000. Então, você tem essa promessa não cumprida da liberalização e da globalização. E você tem, claro, né, um ressentimento dos países dos BRICS, e aí você pode pegar a Rússia, China e Índia, principalmente, né, que já tinham criado antes um agrupamento regional chamado Índia, China e Rússia. Como é que é? Trilateral do Primakov. É o BRICS, é o RIC, na verdade, né, que é Rússia, Índia e China, que existe até hoje, é muito anterior aos... que é uma espécie de um ressentimento geopolítico com o unilateralismo norte-americano e com as medidas que os americanos tomaram sem consultar, principalmente China e Rússia, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, sem respeitar o poder de veto desse, por exemplo, para invadir o Iraque em 2003. Né, então você tem um crescente ressentimento em relação a isso. Então aqui... se a gente for fazer uma espécie de um resumo, né, e aqui eu peguei de uma publicação que eu fiz em inglês, não me perdoem, do como é que você pode imaginar a formação dos BRICS, aquela minha pergunta inicial, assim, pô, os estados são tão diferentes, como é que eles tiveram origem, né? É como se acontecesse em nível internacional, se nós tivéssemos assim, uma promessa não cumprida da globalização e, obviamente, com isso, né, uma ênfase dada bastante grande numa denúncia às políticas unilaterais dos Estados Unidos. Você tem, em nível doméstico, uma transformação nas identidades desses países, que é esse realinhamento discursivo que eu estava mencionando para vocês antes. E aí você tem as condições para a emergência do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul, por pressão da China. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Se nós temos isso, que deu a oportunidade para que emergisse esse agrupamento, o que vai manter esse agrupamento caso essas identidades comecem a se transformar? Está muito claro que hoje em dia o governo brasileiro, ou uma boa parte do que o Brasil está envolvido hoje, não condiz com o que o Brasil estava envolvido há 10 anos atrás. Na verdade, nós estamos tendo medidas bem claras em relação a isso, em termos de diplomacia, isso está bastante claro, né? Em termos também de uma retórica anti-chinesa, de uma retórica que no começo até tinha um pouquinho de anti-russo, mas agora no encontro em Osaka do G20, às margens, o Bolsonaro acho que olhou para o Putin e piscou. Inclusive ele chegou a prometer, a supor assim, a estultice do ponto de vista de quem defende a política externa do Bolsonaro, do Putin ajudar a resolver o problema da Venezuela. Que exatamente, no ponto de vista norte-americano, o grande problema da Venezuela é o Putin. Né? Então, foi aquela coisa de não saber o que falar na hora e falou porque viu o Putin na frente. Né? Tem até uma brincadeira que eu recebi hoje, um meme que é interessante, é o cara segurando um guarda-chuva para o Putin, só que o vento bateu e levantou para o outro lado. Não sei se vocês já viram isso, é o máximo. E aí a legenda era, né, alguém segurando um guarda-chuva para proteger o sol do Putin. Então, era um guarda-sol, né, um guarda-chuva para proteger o sol do Putin. Né?
Mas o Bolsonaro teve essa... E a Índia, que tem uma perspectiva mais nacionalista hindu, atualmente, que desde do Mohammad, do Narendra Modi, né, em 2014, eles estão, de fato, se aproximando dos Estados Unidos. Os americanos reconheceram, inclusive, o status de potência nuclear da Índia, né, à margem do Tratado de Não Proliferação Nuclear, como uma forma de cooptar a Índia para afastar dos BRICS. E nacionalismo não condiz com esse tipo de política de agrupamentos como o BRICS, né, parece representar. Então, assim, como é que você faz para manter isso? E aí, eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho e pensar... E veja bem, eu não estou fazendo uma pergunta em termos normativos, tá? Não que eu esteja aqui defendendo os BRICS e fazendo uma coisa assim, política, partido dos BRICS. É porque, assim, quando você pensa na emergência dos BRICS a partir de condições discursivas, e do que proporcionou isso, você tem que achar que tem algo mais na realidade do que apenas interesses materiais. E, de alguma forma, o modo como esses países se apresentaram para o mundo em termos ideacionais, de identidades, limita o modo como eles agem. A questão é saber até que ponto isso que se constrói como uma nova identidade coletiva dos agrupamentos é forte o suficiente para evitar que, caso mudem algumas identidades no agrupamento, você termine com o agrupamento. E aí a gente tem que retomar um pouquinho da agenda, pensando nisso, da agenda original dos BRICS, que foi uma agenda econômica, fundamentalmente. Os BRICS surgiram com força depois da crise econômica, quando eles negociaram no Banco Mundial e no FMI a reestruturação das cotas de participação e decisão dentro dessas organizações. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente pode conversar sobre como é que funciona. Que até hoje não foram efetivadas, não foram colocadas em prática. Tá? E aí eles pensaram, né, com um atraso na efetivação disso, pensaram em criar organismos paralelos ao Banco Mundial e ao FMI, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, para fomentar projetos de longo prazo, que nem o Banco Mundial, e um arranjo contingente de reservas, né, para garantir a segurança, a estabilidade dos países caso tenha alguma crise, né, no balanço de pagamentos, que é a coisa mais de curto prazo. E os BRICS eles começaram a implementar isso, surgiu em 2012 a ideia, em 2014 foi oficializado aqui em Fortaleza, e a partir de 2017, por aí, começou a funcionar o projeto dos BRICS, do Banco dos BRICS, né? Acordo para favorecer crédito e moeda nacional e também índice de equidade de bolsas, né? Bom, aqui são os swaps que a China faz com o mundo todo, né? E também índice de equidade entre bolsas de valores para favorecer os investimentos de empreendedores de um país em outro país. É uma coisa para equalizar assim, como é que você faz essas aplicações em bolsas de valores, para capitalizar esses países. Isso daqui é mais ou menos o que começou a surgir em termos de ideias dos BRICS do ponto de vista econômico para lutar a favor de uma ordem mais justa que promovesse o desenvolvimento econômico. E a questão que se coloca agora é saber assim, ó, até que ponto isso que está começando a ser praticado já entre os BRICS pode ser chamado ou de um novo regime de cooperação internacional. E aí, quando a gente fala em regime, a gente fala de instituições internacionais que vão criar incentivos para que os países participem dela e abandonem as instituições antigas. Aí eu estou falando de uma nova ordem de cooperação internacional voltada para o desenvolvimento baseada nos princípios dos BRICS e não em Bretton Woods, ou, né, o que a gente também pode chamar na ciência política de paradigma de política pública global. Né? Esse termo paradigma de política pública foi criado lá pelo Peter Hall, em 93, num artigo dele famoso, fazendo associação com paradigmas, porque você envolve ideias e interesses materiais para fazer com que as coisas tenham sentido e sejam implementadas. E aí, assim, se você pensa que essa ordem é uma ordem que pode estar sendo colocada nesses dois contextos, assim, de ou regimes ou paradigma, é possível supor que ela vai surgir sem condicionalidades, assim como o Fundo Monetário Internacional exige dos países. Bom, vou emprestar dinheiro para você e você privatiza, né? Aí você abre mercados, ou você abre mercado e participação para as empresas privadas dos países mais ricos do fundo, que decidem para quem e como você vai emprestar o dinheiro. E aí os empréstimos sem condicionalidades garantiriam que o dinheiro seria usado pelos países emprestadores, sem esse tipo de forçação de barra num sentido de uma ordem liberal. Obviamente que a China não vai promover o liberalismo, me parece claro isso. Né? E não sei até que ponto o liberalismo promovido nos anos 90 foi tão bom assim a ponto de concentrar tanto a riqueza no mundo. É uma discussão que está sendo feita. Soberanista, né? Obviamente garantindo essa autonomia sem intervenção externa dos países e aí fazendo uma espécie de linkage com questões de política internacional, apoio contra intervenções humanitárias da OTAN, por exemplo, ou de países ocidentais contra países não ocidentais, os desastres da Líbia, por exemplo,
a Síria e assim por diante. E voltado basicamente para infraestrutura, energia, desenvolvimento sustentável, que são coisas que no médio e longo prazo dão uma certa autonomia relativa para os países que recebem esse recurso em termos de crescimento relativo. Então seria uma nova forma de fazer empréstimo, uma nova forma de trabalhar. É interessante, porque isso suscita várias questões. Né? Poxa vida, mas então você vai começar a emprestar dinheiro para países que são países que desrespeitam os direitos humanos. O Banco Mundial tem uma política bem clara em relação a isso, não emprestam. Né? Mas aí você vai entrar num debate interessante. Bom, mas como é que você vai definir o que é direito humano? Né? Os chineses adoram dizer que eles tiraram 500 milhões de pessoas da pobreza. Isso num regime comunista. Para eles, isso é uma prática interessante de direitos humanos. Agora, se você pega Hong Kong hoje, discute o tema de liberdade política, ou relação de Hong Kong com o continente e tudo mais, aí você já complexifica para um outro lado. É óbvio que são questões importantes para serem debatidas e discutidas. Então, assim, se você acha que está surgindo um novo regime de cooperação, me parece... Bom, isso aqui é o Banco dos BRICS, né? O que o Banco dos BRICS empresta e tudo, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, assim, em pouco tempo de duração, já tem 30 projetos aprovados, 8 bilhões de dólares em 2018, previsão de mais 7,5 bilhões de dólares em 2019. O Banco Mundial hoje em empréstimo está tendo em torno de 25 bilhões de dólares, e o Banco Mundial já existe há 4 décadas. Então, eles estão avançando. E aqui só estão emprestando, por enquanto, para os países dos BRICS. Então, ali tem o Brasil, quanto recebe 8%, a Rússia 18%, Índia 22%, China 34% e África do Sul 8%. Mas a tendência é de abrir para emprestar para vários outros países no mundo, não só para os países dos BRICS. Assim que funciona esse projeto, né, de inserção de um novo organismo de empréstimo. Se isso daqui crescer e começar a ter adesão de vários outros países, a partir de princípios não Bretton Woods, a questão é saber se isso vai ser o suficiente para evitar, por exemplo, que um país como o Brasil ou um país como a Índia, que estão se aproximando muito mais agora dos Estados Unidos e não da China ou da Rússia, e pelo contrário, China e Rússia em atrito com os Estados Unidos, como a gente tem visto nos noticiários e tudo mais, saber até que ponto isso virou um regime internacional de cooperação ou pode ser tratado como paradigma de política pública é fundamental para entender qual vai ser a sobrevida que essa iniciativa vai ter frente a essas mudanças identitárias nos membros do seu agrupamento. Mais ou menos, essas são as questões, né, que por agora eu vou começar a me ocupar com a pesquisa com o pessoal das ciências sociais aqui. Aqui no FCH, já com bolsista de iniciação científica, essas coisas nossas que a gente, né, gosta de fazer. A partir daí que eu vou... Essas perguntas são as perguntas que vão me guiar por essa pesquisa. Mas me parece que há um caminho que indica que pode haver um certo incentivo. O Marcos Troijo, né, que é o cara o assessor de comércio exterior do Bolsonaro, né, estava lá no encontro do Banco dos BRICS, não me parece que ele falou muita coisa ruim contra o Banco dos BRICS. Embora quando ele não estava no governo, ele falava bastante coisa ruim, principalmente do diretor do Banco dos BRICS lá, que era o cara do Paulo Nogueira Batista Júnior, que era o cara que era do FMI antes, durante o governo do Lula, e depois do governo da Dilma foi para o Banco dos BRICS. Né? Então, me parece que o Bolsonaro agora assinou uma declaração em Osaka, que foi às margens do G20, e ali o principal foco dos BRICS é fortalecer a OMC e fortalecer o multilateralismo. Que é exatamente o que nos lives de vídeo dele ele fala que ele não vai fortalecer, que ele quer relações bilaterais. Os BRICS estão... Eu não sei até que ponto os BRICS vão conseguir conter essas mudanças. Isso não vale só para o governo brasileiro. Estou dando um exemplo que é o mais claro agora e novo, né, na nossa cabeça. Mas, assim, no caso da Índia, até que ponto os BRICS puderam servir como uma força moderadora em relação à Índia? Até que ponto isso tem a ver só com a dependência da China, no caso do Brasil? Na Índia é diferente, porque a Índia tem problemas com a China. Ou até que ponto isso tem a ver com essa nova arquitetura de governança econômica internacional que está emergindo a partir de identidades, de valores, que, de certo modo, limitam o poder de ação desses países. Bom, essas são as questões que eu deixo para vocês, tá? Que eu também não tenho respostas ainda. Muito obrigado.